umas 8h15, mais ou menos. Se ninguém mais entrar, a gente começa. Tá? Bem, primeiro quero já agradecer vocês. Eu sei que a grande parte das pessoas que assinam, né, a Escola do Lições não participam das aulas ao vivo. Até porque estão assistindo outras aulas, né, estão em outros temas, em outros módulos aqui da escola, e não conseguem ficar acompanhando, também não querem ficar acompanhando as aulas ao vivo, né? E também muita gente não consegue por conta dos horários. Então, lá atrás, né, quando a gente começou, eu testei de sábado, testei de quinta-feira também. Porém, de terça foi o que, a princípio, tinha se mostrado um horário melhor, que um maior número de pessoas conseguia estar presente, né? Sendo assim, a gente manteve meio que, né, para sempre aí a terça-feira às 20 horas, né? Às 20, porque geralmente é um horário assim, né? A pessoa já chegou do trabalho, já comeu, já fez comida, ou já alimentou os filhos, já pôs, né, os filhos para dormir às vezes, se for filho pequeno, né? Então, geralmente é um horário bom, né? Às vezes 6h30, 7 horas. Tem vezes que, sim, na verdade, todos os dias eu fico até de noite aqui na farmácia, né? 9, 10 horas da noite. Mas, geralmente, se eu fosse fechar a farmácia, tem vezes que eu fecho 6h30 também. Então, se fosse 6h30 a aula, ou 7 horas, eu já iria me atrasar, né? Já iria atrasar meus compromissos também. Então, acho que 8 horas é um horário bacana, tá? Sendo assim, é claro que eu gostaria muito que tivessem mais pessoas nas aulas ao vivo, né, que ocorrem todas as semanas. Porém, eu sei que não é possível, né? Porém, assim, por que eu gostaria, né, que tivessem mais pessoas nas aulas ao vivo? Porque a aula ao vivo, como eu já expliquei inúmeras vezes, né, a aula ao vivo, ela é um lugar não só para eu passar a aula nova, né, de algum módulo que a gente estiver fazendo, mas a aula ao vivo ela é também um local para a gente compartilhar experiência, compartilhar material de estudo, compartilhar experiências de estudo, né, e por aí vai. Então, a aula ao vivo, né, e tirar dúvida, porque se vocês forem ver, a gente fica 1 hora depois da aula, mais ou menos, né, as aulas mesmo, que é do conteúdo, são 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Quando é um tema mais pesado, é 1 hora no máximo, né? Então, não é uma coisa que demanda muito tempo, né? E depois, então, a gente fica mais 1 hora, né? Conversando, batendo papo, tirando dúvida. Então, por isso que a aula ao vivo, ela é muito interessante, porque vocês têm a oportunidade de tirar dúvida. Então eu estou assistindo outro módulo, por exemplo, e gostaria de entrar lá só depois de terminar a apresentação da aula daquela semana, só para tirar uma dúvida de um outro módulo que eu tenho. À vontade, não tem problema nenhum, né? Como eu já falei isso daí. Então, eu gostaria muito, né, aqui já dando início à nossa confraternização da Escola do Lições. Boa noite, Elaine, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Então, tudo bem, sim, graças a Deus. Então, assim, a minha vontade para
escola do Lições é que realmente isso seja um local onde a gente possa estudar homeopatia. Sendo assim, eu acho que é profundamente interessante que a gente tenha esse contato semanal, né? E que você mesmo, eu estudo aqui diariamente, ou eu estudo outros módulos aqui da escola, e eu tenho dúvidas, então entra na aula, ou entra só depois da aula, para tirar suas dúvidas, né? Muitas vezes eu dou a aula e ninguém fica com dúvida daquela aula especificamente. E a gente fica, às vezes, só conversando. Ou, às vezes, a aula termina, né? Então, a gente tem um tempo extenso para tirar dúvida, um tempo extenso para conversar, que eu acho que é uma coisa muito importante que ajuda bastante na nossa prática. E isso é algo que eu acho que é muito interessante para o caminhar de estudos de cada um, né? Então, é ter esse encontro semanal para poder conversar. Olha, eu estava estudando tal coisa, e aí eu vi que tem outro lugar que fala isso, tem aquele outro autor que fala aquilo outro. Como que você acha que é? O que que você acha? Que você já estudou isso? Já não estudou isso? Por onde que eu poderia começar a estudar aquela outra coisa lá? Então, isso é profundamente importante para uma vida de estudos. Agora, fica muito complicado essa dinâmica se nós não temos uma vida de estudos. Fica muito complicado toda essa dinâmica se a gente não tem o costume de estudar todo dia, né? De não ter uma regra, de não ter um horário específico do dia para parar, ficar quieto, largar celular, largar os compromissos, largar as coisas que a gente tem que fazer e deixar um horário só para se concentrar no estudo. Isso, obviamente, deveria ser um dever de todas as pessoas, ou que fizeram uma faculdade, ou que estão inseridas em um tipo de exercício que se faz necessário estudar, que você alcançou através do estudo, né? Não necessariamente passando por uma faculdade. Então, isso seria o ideal. Todo mundo desenvolvesse uma vida, um dia a dia, né, de estudo, de você estar sempre ali aprendendo mais, se aprofundando mais, conhecendo mais e melhor, para que você possa, de fato, oferecer um serviço melhor. Comece por aí, oferecer um serviço melhor e alcançar a verdade. Porque a vida de estudos, ela sempre leva a isso, independentemente da área que seja, né? Então, olha, Léo, eu realmente estou muito interessado em entender de fato esse negócio de miasmas. Eu estou realmente interessada em melhorar o meu atendimento e usar de forma melhor a questão miasmática, por exemplo. Beleza, só que não existe um outro caminho que não estudar todos ou praticamente todos os autores que falam de miasma. Não, porque eu vou estudar o Hahnemann. Tá, assim, já até era para você ter estudado o Hahnemann. Mas os outros autores, os pós-Hahnemann, né, os discípulos, depois de 100 anos de homeopatia, depois de 200 anos da homeopatia, os autores contemporâneos. Então, essa dinâmica ela vai ser empenhada cada vez mais que você se coloca numa posição de olhar para uma coisa e decidir firmemente que você quer, de fato, aprender aquilo profundamente, que aquilo realmente pode te auxiliar na sua prática diária e que aquilo você quer descobrir, assim, chegar o mais próximo da verdade daquilo. Olha, de fato, eu vejo que existe algo que é verdade na questão miasmática. Quando eu leio o Hahnemann, quando o Hahnemann traz a teoria miasmática,
eu realmente vejo que ali tem alguma coisa que reflete a verdade na natureza. Só que eu quero entremear melhor isso, eu quero saber como usar isso, eu quero saber como aplicar isso, eu quero entender melhor do que eles estão falando. Ora, para isso eu preciso estudar. Para isso eu preciso confrontar autores. Entendeu? Mas o que o Hahnemann fala? Tá, os contemporâneos, quais que parece que pensam do mesmo jeito que o Hahnemann, quais parece que pensam um pouco diferente do Hahnemann. O que os discípulos dele falam do trabalho do Hahnemann. Vocês estão entendendo? Fazer esse jogo é profundamente importante. Né? Agora, então, esses encontros semanais, eu fico extremamente desejoso de que a gente consiga alcançar uma dinâmica realmente de escola. Porque, como eu já falei para vocês, pessoal, isso desde quando eu abri a escola do Lições, o meu desejo, de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma, é formar um homeopata. Né? Porque, primeiro, que eu não tenho essa capacidade. E, aliás, ninguém tem essa capacidade. Quem se forma é você mesmo. Né? A gente está acostumado com essa coisa de ir para uma instituição de ensino e aí, no final lá do curso, receber um diploma falando que a gente é formado em tal coisa. Né? Isso daí, infelizmente, pessoal, é uma enganação. Não é porque você fez farmácia que você é um farmacêutico. Entende? Você foi para um lugar, recebeu aulas de alguma coisa, fez provas de alguma coisa, mas isso não significa que você é um farmacêutico. Ah, mas olha, Léo, tem um papel aqui que está escrito diploma. Tá, mas isso é um papel. Se amanhã estourar uma guerra, né, o mundo está na Terceira Guerra Mundial, todos os papéis serem, né, dane-se, o que de fato vai provar que você é um farmacêutico? É o seu conhecimento. Não é um papel. Não é a carteira. Eu estou sem minha carteira aqui, né? Mas a gente tem uma carteirinha, né? Tipo um cartão de crédito mesmo, do Conselho Regional de Farmácia. E aí, se aquilo sumir, se no meio da guerra eu perder aquilo lá, e tipo, alguém vai se importar com aquilo? Não, as pessoas vão se importar com o que eu sei fazer. Né? Eu fiz medicina. Mas você é médico? Né? Por que a gente chama Hipócrates de médico? Ele tem diploma de medicina na USP. Né? Por que a gente chama, sei lá, né? Beethoven, Schubert, né, de artista? Porque ele recebeu um comunicado, uma comprovação, uma ratificação de alguma parte do governo falando que ele foi reconhecido como artista nacional do país dele. Não, é porque ele produziu arte, ele produziu música. Né? Por que eu chamo ele de músico? Ele produziu música. Então, assim, a gente tem que lembrar sempre disso. E essa é a minha maior e profunda intenção com a Escola do Lições. É gerar esse meio aqui no meio homeopático brasileiro, que na verdade não existe em quase meio nenhum do Brasil.
No Brasil, as pessoas esqueceram o que é estudar, né? No Brasil, realmente, as pessoas ainda têm um imaginário muito deformado do que é educação, né? Elas acham que ir para a escola é você receber educação, você ser educado. Elas acham que aprender o teorema de Pitágoras ou a estequiometria lá da química é você ser educado. Isso não tem nada a ver com educação. Então, o imaginário do brasileiro, ele ainda está muito corrompido por uma série de coisas que faz ele achar que um diploma, uma graduação, né? Olha, aqui terminei o colegial, olha, passei numa prova de vestibular, né? Então, as pessoas se perdem. Então, eu quero criar no meio homeopático, pelo menos, né, onde eu trabalho, né, onde eu estou, é onde eu aposto, né, na saúde, um meio onde as pessoas, de fato, se importam com a formação delas. Um meio onde pessoas, de fato, profissionais, se importam realmente com o que elas sabem ou não fazer, e não com papéis, não com diplomas, né? Claro, se vocês quiserem diploma, a gente arruma aí, não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu estou preocupado com o que de fato vocês sabem, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, ontem eu fiz uma live lá na página, então toda segunda-feira tem live, né? E ontem eu fiz uma live lá no Instagram, falando sobre 50 milesimal, né? Falando sobre as potências, né? Como escolher potências e tudo mais. E toquei no ponto da 50 milesimal. E eu tive que deixar bem assim ressaltado, né? De forma enfática, que ainda hoje existem profissionais que não atuam com a 50 milesimal e conseguem obter resultados incríveis com a homeopatia. Ou seja, vamos lá, né? Com paciência, com mansidão, explicar isso. Então, eu falei que a 50 milesimal é ruim? Não. Eu falei que a 50 milesimal é inferior ou superior? Não. Eu, basicamente, coloquei uma constatação da realidade que a gente vive. Ou seja, é nítido, olhando para a realidade, que a gente consegue ver que muitos profissionais homeopatas, sem utilizar a 50 milesimal, conseguem alcançar efeitos e um sucesso muito grande, uma variedade enorme de casos clínicos. É isso que eu falei. Agora, por que eu falo assim? Porque eu já tive, já aconteceu comigo, há um tempo atrás, de gente de peso, não vou citar quem que é, mas gente de peso vir reclamar comigo, porque eu estava falando mal da 50 milesimal. Eu estava falando que existem pessoas que não usam a 50 milesimal, que existem pessoas que não aceitam a 50 milesimal porque ela está na 6ª edição e não está na 5ª edição do órgão. Ou seja, vocês percebem que essa pessoa, ela, estou dizendo que é totalmente isso, mas uma parte dessa pessoa age pela paixão e não pela razão. Se essa pessoa, ela está agindo com o estômago, não está agindo com o cérebro dela. Estão compreendendo? Por quê? Porque é um fato observável que, por exemplo, alguns indianos não aceitam a 6ª edição do Organon. Eles têm os motivos deles
Dane-se, não é problema meu. Eu estou simplesmente citando que existem homeopatas de renome, de grande sucesso, que não aceitam, ou que simplesmente não ligam, mas simplesmente não usam as coisas que apareceram na sexta edição do órgão. E ponto final. Eu não estou falando... Aí vocês veem como a educação está deficiente. Em nenhum momento desse meu comentário eu falei que a 50 milesimal é ruim. Em nenhum momento eu falei que ela é inferior ou superior. Em nenhum momento eu falei para as pessoas não usarem. Vocês estão compreendendo? Ou seja, mas a pessoa ela age de uma forma apaixonada e meio irracional. Ela age, como eu falei, com o estômago, não com o cérebro. Isso é uma característica preocupante. Porque como que essa pessoa vai atuar? Como um terapeuta, como um homeopata que vai tratar das pessoas? Como é que essa pessoa vai ser uma profissional? Olha, mas isso é tão grave assim? Não é uma questão de ser grave. Só que isso é uma coisa que preocupa. Ainda mais se você é uma pessoa de renome. Se você não entende uma coisa básica dessa que eu acabei de explicar, vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a gente tem que sair disso, né? A gente tem que realmente ter maturidade de tratar as coisas como elas são, né? Racionalmente, de uma forma madura. Né? E a gente observa ainda que existe uma certa paixonite, né, quando a gente fala de homeopatia para algumas pessoas, para alguns homeopatas ou para algumas pessoas, e que beira uma assim uma animalização. É claro que todos nós, tá, quando a gente fala de homeopatia, praticamente todos nós temos uma história com a homeopatia que faz a gente realmente saltar, né? Faz o nosso coração saltar de alegria, que a gente tem uma história com a homeopatia. Muito provavelmente a gente foi salvo de uma doença, teve alguém que foi salvo, né? Alguém que a gente chama que foi salvo. Então é óbvio que a gente tem, e isso é muito perceptível, né? A gente não observa isso em médicos alopatas, por exemplo, mas você vê, por exemplo, né, em alopatas, não existe isso, essa atmosfera que existe no meio da homeopatia. Né? Só que para tudo tem momento e para tudo tem limite. Né? Então, quando a gente vai tratar de homeopatia, ainda mais quando é com outros profissionais, a gente tem que lembrar de que a gente está falando de uma coisa que é muito séria. Né? A gente não pode levar na brincadeira, a gente não pode ficar levando no sentimentalismo barato. A gente está falando de uma coisa muito séria, que não é brincadeira. Eu não fico estudando 2 horas por dia homeopatia, assim, porque eu gosto, porque é um hobby que eu tenho. É porque eu levo esse negócio assim. Vocês não estão aqui nesse momento aqui porque não, porque vocês levam a sério isso. Né? Nilson, boa noite, seja bem-vindo aí. Boa noite, obrigada, boa noite. Então,
eu gosto de deixar isso muito claro para a gente, porque essas coisas precisam entrar na cabeça, no imaginário da gente. Porque a gente está tratando de algo que é muito sério, né? Esses dias, não sei se vocês acompanharam lá na página do Lições, né, lá no Instagram, eu postei um Reels, né, que é aquele vídeo rápido, né, lá falando de Covid, né? E aí alguém aí, sei lá, aquele Reels ele corre, né, no Instagram, e aí alguém foi lá e comentou, falou, como é que a pessoa falou? Charlatanismo. Estou denunciando. E o ponto que eu toco, então, assim, a primeira coisa, primeira coisa, pessoal, o rapazinho que falou isso daí, ele emitiu um texto, tá? Um texto, ele não me ofende, ele não me machuca, um texto não é um soco na minha boca, um texto não é... Vocês estão entendendo? Eu não vou agir que nem um animal para cima desse cara. Entendeu? Porque é só um texto. É só um texto. Agora, uma coisa que preocupa, e foi isso que eu quis enfatizar, mostrando isso lá no Instagram para as pessoas, porque eu tirei print, mostrei lá nos stories e tal, é o quão o imaginário das pessoas é leviano, né? E como a ação das pessoas é leviana a tal ponto de começarem a usar palavras que elas não sabem o significado delas na realidade. Já esse moleque, ele não tem ideia do que aquela palavra significa na realidade. Para ele, aquilo não tem uma relação real. E isso a internet veio para mostrar o quanto o imaginário das pessoas está deturpado e está completamente derretido, né? Está entrando em estado de putrefação. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais pronunciar uma palavra e ter a relação dela na realidade. Ela não consegue fazer isso. As pessoas não conseguem mais fazer isso. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, então esse cara, ele não tem noção do que aquilo significa. Então, charlatanismo. Então, vamos imaginar uma pessoa que é charlatã e voltando a algo que é para a saúde. Vamos imaginar uma pessoa dela. O que isso significa na realidade? Concretamente falando. Ou seja, uma pessoa que faz uma coisa meio às escondidas, né? Que não tem informação nenhuma, que faz uma coisa que muito provavelmente faz mal às outras pessoas, tá? Que é proibido, e ele usa aquilo ali para ganhar em cima do que a pessoa vai atrás dele. Então, ó, vou te pagar aqui por um tratamento, alguma coisa, e ele faz aquilo para ganhar em cima desse tratamento, entre aspas, que é uma coisa que não existe. Ou seja, olha a gravidade que isso tem. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Mas nós, principalmente no Brasil, a gente se acostumou a pronunciar palavras que não têm sentido na realidade para nós, à torta e à direito. Isso se tornou uma coisa comum. Isso é muito grave, gente. Se a gente está falando de uma terapêutica de mais de 200 anos, aqui na minha farmácia eu tenho todo um laboratório feito aqui para fazer remédio homeopático. Eu gasto dinheiro nesse laboratório. Eu tenho uma outra parte ali onde eu só guardo matrizes homeopáticas, onde eu gasto muito dinheiro, que toda semana eu compro matriz homeopática.
Existem laboratórios enormes no Brasil que só servem para fazer essas matrizes homeopáticas. O tanto de dinheiro que corre em relação a isso é muito grande. Existem pessoas que só trabalham com isso. Existem pessoas que doaram suas vidas, o seu trabalho, o seu tempo para fazer essas coisas, para definir essas coisas, para trazer isso para a gente. Existem quantas farmácias no Brasil existem que têm matrizes homeopáticas? Né? A farmacopeia homeopática, você acha que é fácil fazer aquilo? Ou seja, eu só citei um ponto da homeopatia. E olha o tamanho disso que eu acabei de falar. Observem que a noção de realidade desse moleque é zero. Ou seja, o cara está vivendo no mundo da fantasia. Ele está em Plutão. Ele não está na realidade. E aí ele fica usando essas palavras, à torta direito, sem ter uma conexão com a realidade. E aí a gente não entende o quanto isso é grave. E é por isso que eu virei para os homeopatas lá na página, eu falei, pessoal, vocês precisam começar a ter o hábito de formarem associações, grupos, para entrarem com uma ação judicial contra essas pessoas, para tirar dinheiro dessas pessoas. Pô, Léo, mas é para a gente ter raiva, né? Não é isso. Mas é dessa forma que a gente combate esse tipo de coisa. Por quê? Porque no Brasil existe a cultura de se fazer qualquer coisa que me dá na cabeça e não ser responsabilizado por aquilo que eu fiz. A cultura o imaginário do brasileiro está inundado desse meio de vida, de que eu posso fazer qualquer coisa e não ser responsabilizado. Ou seja, depois acontece uma cagada muito grande e aí eu me abstenho. Eu falo, não, mas isso daí não é problema meu. Não, mas ó, a culpa foi sua, você que falou para as pessoas fazerem isso. A você que quis criar uma lei para fazer isso, isso, aquilo. O projeto de lei é seu. Você vai ser responsabilizado? Não. Então, no Brasil, criou-se isso. Então, você vai falar qualquer coisa para qualquer pessoa, você pode até fazer isso. E isso é uma coisa boa, né? Quer dizer que o nosso país tem liberdade, dá liberdade para as pessoas, certo. Mas é todo o direito que a outra pessoa tem também de se juntar com outros e boicotarem você, ou então abrirem um processo judicial contra você, para fazer você pagar uma indenização. Isso é o andamento de uma sociedade normal. Agora, o que o brasileiro quer fazer? Ele quer fazer sempre recorrer ao governo para que o governo o proteja. E aí, o que ele faz? Ele tira a liberdade das pessoas. Então, esse é o caminho errado. Agora, eu não quero impedir que esse moleque que falou isso... Buscando. Boa noite. Meu celular está ativando com a voz, não sei por quê. Eu não quero que esse moleque ele seja preso porque ele falou isso daí dos homeopatas. Só que eu quero ter a oportunidade de processá-lo por ele ter falado isso daí. Olha, você não pode sair por aí falando qualquer coisa. Só que isso não é problema do governo, é problema meu e seu. E a gente vai resolver isso na justiça. Para que as pessoas comecem a aprender que sim, as suas ações têm consequências. Isso é o mundo dos adultos. Lá no mundo das crianças, as coisas não têm consequência. Mas dos adultos tem. Você precisa aprender isso.
Vocês entenderam? Então, eu falei isso para as pessoas. Falei, gente, vocês têm que criar o costume de começar a bater nesse tipo de coisa. Porque isso é muito sério. Então, quer dizer que você trabalha sempre, sua vida inteira, você devota o seu trabalho, e aí vem um moleque que não sabe nem limpar a bunda direito e fala isso do seu trabalho? Eles estão brincando aqui? Eu acordo todos os dias 5 da manhã para estudar 2 horas homeopatia e eu estou brincando com a saúde das pessoas aqui na minha farmácia? É isso que eu estou fazendo? É isso que vocês estão fazendo? Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Então, são coisas, pessoal, que precisam mudar no imaginário das pessoas, né? E a gente observa isso, que as pessoas perderam completamente a noção do que uma palavra tem de relação na realidade. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso está destruindo a nossa sociedade. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então, criou-se um costume muito feio, muito errado, de chamar os outros de coisas que é impossível que eles sejam. Mas por que isso é comum? Porque as pessoas perderam a noção das coisas. Elas perderam a noção de que palavras significam isso, 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 isso na realidade. E elas saem balbuciando uma série de bobagens o tempo inteiro, sem ter noção do grau que aquilo tem. E da devastação que eles fazem por fazer esse tipo de coisa. Isso acontece na homeopatia o tempo inteiro. Né? Então, essas redes de mídia, né, que colocam uma série de coisas, e aí a gente deixa por isso mesmo? A gente não rebate? Né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, uma coisa que eu queria aqui na introdução, né, meio longa até, da nossa confraternização, é falar um pouco sobre isso. Olha, qual que é a minha vontade, de fato? É criar realmente um local, né, que na Escola do Lições, onde os homeopatas possam, de fato, enxergar um lugar propício para evoluir nos seus estudos, para se aprofundar nos seus estudos, para, de fato, conseguirem crescer intelectualmente, crescer em maturidade também, e conhecer as coisas de um modo melhor, mais rico, mais profundo, né? Então, uma coisa que eu sempre vi, né, e são coisas que me chamam muito a atenção. Ou seja, a gente trouxe aqui, né, eu acho que vocês já devem ter assistido, se não assistiram, né, depois corram lá para assistir, mas a nossa plataforma, né, que na Escola do Lições, a gente tem uma aula com a doutora Leonie Bonamin, né? E se o homeopata já não conhece esse nome, já é algo um pouco preocupante.
Então, a gente já tem uma aula, a gente trouxe ela aqui para o Lições para dar uma aula para a gente sobre o medicamento homeopático, né? Mas eu acho impressionante como os homeopatas do Brasil, as associações homeopáticas, os órgãos homeopáticos, assim, como o pessoal não consegue assimilar as coisas. Não consegue. A doutora Bonamin, ela tem o e-book dela, ela dá palestras para todo quanto é lugar, ela deu a aula aqui para a gente. Olha o tamanho nosso. Ela se dispôs a... É claro, assim, a gente contratou ela, mas ela veio dar uma aula num lugar onde tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos alunos. Assim, nem é muito conhecido a Escola do Lições. Ou seja, ela está o tempo inteiro divulgando, falando, expressando. Olha, o que a gente está vendo nos estudos mais recentes em homeopatia? É isso. E, eu acho impressionante como os homeopatas não conseguem assimilar as coisas. Você vai perguntar de remédio homeopático, você vai falar do remédio homeopático, só aparece o homeopata falando bobagem, falando coisas irreais sobre o remédio homeopático. Não, porque ele vai agir na força vital. Gente, vocês ainda estão nessa? Tá de brincadeira comigo? O pessoal não sabe nem o que força vital significa. Filosoficamente falando, as pessoas elas nem estudaram isso. Então, assim, isso é muito grave. Pô, a mulher está aí faz anos, gritando aos quatro, falando, olha, está aqui, vamos estudar, vamos olhar, vamos se aprofundar, vamos falar os termos mais corretamente, vamos tomar cuidado para falar isso, para aquilo, tal. E, pessoal, assim, parece que isso entra aqui, sai aqui, assim, de uma forma... Caramba! Consegue entender? Eu lembro quando eu fui na primeira palestra dela, que ela deu uma palestra para a gente lá onde eu fazia a minha especialização. E o pessoal, assim, eu não sei, parece que assiste, ao mesmo tempo parece que estava em outro lugar. Não estou prestando atenção no que a mulher está falando? Estou prestando atenção no que ela está demonstrando aqui? Ô, bicho. Então, gente, isso é muito grave. Isso é muito preocupante. Né? Então, eu falei, não, eu tenho que fazer questão. Cara, tem uma live minha que eu fiz com ela. Ela se propôs a fazer uma live. Antes da nossa aula aqui, eu já tinha feito uma live com ela na página do Lições. Ela fez uma live com a gente, ela deu uma aula sobre remédio homeopático. Claro, a aula que tem aqui é muito mais completa, ela mostra os slides dela, mostra os trabalhos e tudo mais. Mas ela deu uma aula sobre, sabe? Tinha tipo 15, 20 pessoas na live. Se eu for olhar agora lá, a live que está gravada na página, de graça. Você não precisa fazer nada para você assistir o negócio. Você tem que entrar na página, achar a live, que é super fácil também, e assistir. É isso que você tem que fazer. E se eu entrar lá agora, tem pouquíssimas visualizações. Você nem de graça. Então, assim, eu acho que... Ou seja, não sei. Vocês querem que cobrem? Tá bom, a gente cobra. Para mim, até melhor, eu ganho dinheiro com isso. Mas, pô, tá lá, o negócio tá lá. É só você entrar e assistir. Ai, mas são 1 hora de live. Tá de brincadeira comigo? Você não consegue ficar 1 hora assistindo uma aula?
Aí vem sempre, porque eu tenho coisa para fazer. Mentira! Você tem série para assistir. Para virar à noite. Né? É isso que você tem no lugar. Então, é muito preocupante. Como realmente assim, as pessoas não estão interessadas em estudar, em aprender. Né? Sabe, sabe, a quantidade de gente, assim, de peso mesmo, que eu já fiz live lá na página, que tem as lives aí aqui dentro do portal aqui da Escola do Lições, e o pessoal não tá nem aí. Assim, gente graúda mesmo. Gente graúda da homeopatia, que eu consegui fazer live. E o pessoal não tá nem aí. Escutem isso, né? Eu fui lançar, a gente foi lançar o Homeopatia do Zero, um curso de introdução à homeopatia, um curso de introdução à homeopatia. Ou seja, o que é introdução à homeopatia? Por que ele chama homeopatia do zero? Porque você não sabe nada, e aí você vai saber o básico sobre tudo. Um curso de introdução, é para introduzir você no tema da homeopatia. O curso tinha 20 horas. 20 horas. Tá? Eu até coloquei junto lá no módulo bônus a aula da Bonamin, a aula de medicina chinesa com o Matheus, que a gente tem aqui também, que é uma aula incrível de medicina chinesa. O Matheus, que é assim, gabaritadíssimo. Eu passei mal assistindo a aula dele, de tão boa que foi. Tá aqui. Tá aqui. Tá lá no curso. Agora, a gente foi lançar o curso, e esse dia a gente abriu de novo para as pessoas comprarem lá na Black Friday. Qual era a pergunta de 90%, mas 80% das pessoas? Qual era a pergunta? Eu duvido que vocês vão acertar. Qual que era a pergunta? Eu vou poder me tornar um homeopata depois deste curso? Assim, é que a gente tem que responder, né? Que a gente tem que ter paciência com as pessoas. Mas, ô filho, você está de brincadeira comigo? Você está me zoando? O que é? Não, mas eu vou poder prescrever remédios homeopáticos depois que eu fizer este curso? Ô, meu querido, que planeta você vive? E a gente ainda dá o trabalho de fazer a página de venda, de colocar lá, olha, os módulos do curso, as aulas que você vai ter, a quantidade de horas. Pessoal que faz curso para terapeuta, quantas horas que tem o curso? Né? 400, 500, 600, 800, sei lá. Sim. Onde você tá com a cabeça perguntar um negócio desse? E aí traz aquilo que eu estava falando lá no começo. Ou seja, quem disse para você que alguém vai te formar um homeopata? Não, mas se eu fizer o curso tal, o curso X, Y, eu vou poder fazer isso? Ah, meu filho, não sei. O que eu mais recebo, tanto aqui na escola como na página, são pessoas falando, olha, eu fiz o curso, tal, mas eu ainda não sinto, médicos até, farmacêuticos, eu ainda não sinto segurança de trabalhar, de prescrever homeopatia. Por quê? Porque é óbvio que um pedaço de papel não te garante nada. Não, mas eu fiz as aulas
E daí? E daí que você fez as aulas? Então, só que isso era o que mais aparecia para mim. Eu vou poder ser homeopata depois desse curso? Primeiro, o que é ser um homeopata? É ter um pedaço de papel escrito que você é homeopata? Não, eu faço aqui, ó, dá uma folha de sulfite, eu vou escrever seu nome aqui, pronto. Sabe, a galera parece criança. Ô, gente. Então, a gente ainda está vivendo numa atmosfera aqui no Brasil muito pobre, muito fraca, muito mesquinha. Muito, 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 muito. Assim, é uma coisa tenebrosa de se ver. Você sabe quanto que um médico homeopata indiano estuda só para ele receber esse mesmo papel que os médicos daqui recebem? Você tem ideia da quantidade astronômica a mais que eles do que os médicos daqui? É muito mais. É astronomicamente muito mais. E a gente vê as pessoas assim com uma cabeça, parece desse tamanho. Oh, que mundo você vive? Agora, quando eu comecei a fazer a página do Lições, eu fui uma das únicas páginas que começou a fazer só coisas de homeopatia. Né? Hoje, ainda continua assim, né? Mas virou mais um perfil particular também, né? Meu, mas ao mesmo tempo do Lições. Mas ali é só, assim, quando eu vou ensinar alguma coisa, eu ensino alguma coisa de homeopatia. Por que eu fiz a página? Por que eu criei um Instagram? Porque não tinha. É porque eu olhava para vários Instagrams da Índia, de indianos, fazendo esse trabalho. No Brasil não tinha ninguém. Tinha pouquíssimas pessoas assim, que ainda não era uma coisa assim, né, acirrada mesmo. Só que isso, presta atenção, isso foi muito, muito depois que eu comecei a estudar homeopatia. Quando eu comecei, não tinha nada disso na internet. Instagram, tá, YouTube, não tinha. Então, quando eu comecei, eu entrava naquele site da farmácia Bento Mur, não sei se vocês conhecem, que tem vídeos do Dr. Galvão, do Dr. Maffei, lá da década de 80, 90, uns vídeos péssimos, assim, a imagem péssima, o som péssimo, tinha que colocar fone de ouvido, ficar assim, assistindo o vídeo, assim, ó. E eu fazia isso na faculdade. Depois que acabava as aulas, né, graças a Deus, chato pra caramba a faculdade, né? Eu ia correndo para a biblioteca para pegar livro, porque na biblioteca lá da onde eu fiz minha faculdade tinha livro do Maffei. Falei, gente, isso aqui, como assim? Eu nem imaginava. E aí eu conseguia pegar, tinha livro de homeopatia. Eu ia para lá, eu ficava assistindo esses vídeos horríveis. Cara, hoje eu tenho que até colocar esse negócio aqui, a luz aqui, não sei o que, para ficar bom, porque senão o pessoal não assiste, né? Parece que quanto mais fácil, pior. Parece que a gente está piorando o cenário.